Olá, queridos. Vamos continuando então com o livro A Psiquiatria de Deus. E hoje então vamos estar meditando em mais uma bem-aventurança que ele chama de chaves do reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há muitas coisas que eu gostaria de ver. Gostaria de visitar o Grand Canyon, ver algumas das grandes catedrais da Europa e as trilhas da Terra Santa que o Salvador percorreu. Desejo ver minha família vivendo sempre com a mesma paz e felicidade, ver meus filhos crescendo mental e espiritualmente, assim como fisicamente, e quero vê-los estabelecidos na vida, fazendo algo de útil para o mundo. Quero sempre ver a diferença entre o certo e errado, e acima de tudo, porém, quero ver a Deus. Nem todas as pessoas possuem a mesma capacidade visual. Há pessoas que têm uma visão limitada. Algumas são estrábicas, outras cujos os olhos são fracos ou têm alguma anomalia grave. Outras sofrem de catarata, uma membrana que cresce no globo e impede a visão. Outras ainda são míopes ou sofrem de astigmatismo. Outras são daltônicas e outras têm pontos cegos na retina. Sidney Lanier olhou para um rio, sujo e tortuoso, e viu ali um poema. Um presidente viu o segredo de uma paz duradoura para o mundo, mas infelizmente poucos foram os que tiveram essa visão. Sir Christopher viu uma bela catedral e a transformou num templo de Deus. Há pelo menos 3 tipos de visão. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está lá em 1 Coríntios 9, 2, 9. Aqui estão 3 tipos de visões. O primeiro é a visão natural do olho, com a qual enxergamos flores e montanhas, lemos a palavra impressa e contemplamos o rosto das pessoas. Esta é a visão física. Um professor explica a um aluno um problema de matemática ou de química. Enquanto ele fala, o rapaz ouve e sua mente vai absorvendo o que ele diz e chega um momento em que ele compreende tudo. Quando isso acontece, o aluno diz: entendi. Isso é a visão mental. Um estudante de botânica pode aprender os nomes das diversas espécies de flores e os princípios que regem seu cultivo e desenvolvimento. Depois, então, pode olhar para uma flor e vê-la com os olhos físicos e os da mente. Quem compreende o que está lendo, lê tanto com os olhos como com a mente. Mas há ainda uma terceira visão. É como uma verdade que penetrou no coração humano. Quando Jesus olhou para as pessoas, compadeceu-se delas. Ele as via não somente com os olhos e a mente, mas também com o coração. Algumas pessoas leem o Salmo 23 e compreendem bem o significado das palavras e sentenças, mas não passam disso. Outras o leem e captam toda a mensagem e encontram o bom pastor. Um rapaz olha para a jovem que ama não apenas com os olhos, mas também com o coração. Nós vemos a Deus com os olhos do coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. A verdade, porém, é que nem todos os que viram com os olhos físicos viram a Deus. Olhando para Jesus apenas com os olhos físicos, vemos somente um homem. Mesmo o conhecimento de seus ensinos e sua vida não é o suficiente. Muitos sábios têm meditado em suas palavras, sem contudo terem uma visão plena dele. Na verdade, para vermos Deus em Cristo, temos que experimentar a sua presença em nosso coração. Que mudança gloriosa em mim se operou quando Cristo em meu coração, uma luz radiosa, meu ser inundou com Cristo no meu coração. Acho que isso era um cântico.
Quando nosso coração vê Cristo, vemos a Deus. Ver a Deus é entendê-lo, senti-lo e dedicar-lhe todo o nosso amor. É possível ter-se uma imagem imprecisa de Deus ou também uma imagem distorcida. Vejamos, por exemplo, a história do Santo Graal. O Santo Graal era o cálice em que Jesus tomou o vinho na sua última ceia com os discípulos. Diz a lenda que José de Arimateia recolheu nele a última gota de sangue que saiu do lado de Jesus quando estava na cruz. E outros cavaleiros da távola, Ser Galax, ou Galas, não vou saber dizer muito bem, mas um dos cavaleiros da távola redonda e outros saíram à procura desse Santo Graal. Conta a história que conseguiram achá-lo, mas cada um ouviu à luz de sua própria alma. Para uns parecia envolvido em brumas. Tinham dele uma visão indefinida. Ser Lancelot possuía um coração pecaminoso e viu-o coberto de fogo e ira. Para ele a visão estava cheia de severo castigo. Outro também olhou para o cálice. Este outro, porém, possuía uma alma clara. E ele disse: sua força equivalia a de 10 homens, porque seu coração era puro. Sua visão do cálice foi limpa, radiante e gloriosa. O modo como vemos a Deus depende das condições de nosso coração. Para uns, ele está envolto em mistério e brumas. Para outros, representa um terrível castigo. E para os puros de coração, ele é um amigo e uma certeza de glória. Suponhamos que alguém tenha perdido a pureza de coração. Será que pode recuperá-la? Pode uma meretriz tornar-se virgem novamente? Sim. Santo Agostinho refere-se a Maria Madalena como uma virgem por excelência. Não satisfeito de descrevê-la como uma mulher pura, ele a elevava acima de outras mulheres. Ela fora uma prostituta de rua. Era indigna e vulgar. Certo dia, porém, ela encontrou aquele que era o mais puro dos homens. Amou-o com todas as forças e dedicou-lhe todo o seu ser. Seu coração foi tão completamente ocupado por ele que todos os seus maus desejos foram expurgados dali. Estando cheia de pureza de Cristo, ela própria se tornou pura. Pouco depois, nós a vemos aos pés da cruz de Cristo. E quem está ao seu lado? Maria, a mãe do Senhor, a mais bendita entre as mulheres. As duas estão juntas, a pureza foi recuperada, o paraíso perdido foi reconquistado, e na manhã da ressurreição Maria veio a ser o primeiro vaso escolhido por Cristo para divulgar a maravilhosa boa nova. Se Maria Madalena pode se tornar pura, então nós também poderemos ter esperanças. Ela viu Cristo com um bom coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Um abraço. Amanhã nós voltamos com mais uma bem-aventurança.